aceite a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu vos saúdo todos na paz. Que Deus venha abençoar a tua casa, tua vida e a tua família. Querido, por bondade e misericórdia, eu sou o pastor Roberto. Temos um canal no YouTube muito abençoado. Todos os dias temos vídeos novos. Todos os dias tem uma mensagem de Deus para o teu elevo espiritual. E hoje eu trago para você uma palavra lá do livro de Gênesis, no capítulo 21, no versículo 9 em diante. Gênesis 21, 9 em diante. Canal Atalaia de Cristo, Roberto Nunes, sou eu mesmo, pastor Roberto Nunes. O canal é Atalaia de Cristo. Entra lá, compartilhe, deixe seu like, deixe seu joinha e deixa Deus te usar, querido. Vamos para cima. A palavra de Deus diz assim: e viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, que esta tinha dado a Abraão, zombava. E disse a Abraão: deita fora esta serva e o seu filho, porque o filho desta serva não herdará com meu filho Isaque. E apareceu esta palavra muito má aos olhos de Abraão, por causa de seu filho Ismael. Porém Deus disse a Abraão: não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço, acerca da tua serva, em tudo que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua semente. Mas também do filho dessa serva farei uma nação, porquanto é tua semente. Então se levantou Abraão pela manhã, à madrugada, e tomou pão e um odre de vinho, e os deu a Agar, pondo sobre o seu ombro também lhe deu o menino, e despediu-se, e foi andando errante para o deserto. Querido, essa mensagem, ela se torna intrigante porque Agar não pediu para que fosse concubina de Abraão. Agar não pediu para que nascesse filhos dela. Foi a própria Sara que deu um jeitinho para Abraão. Você sabe como se dá aquele jeitinho, né? Porque a Bíblia diz que a Sara já era avançada em idade, e quando Deus fez uma promessa que ela teria um filho, a Sara deu uma gargalhada diante do rosto de Deus, zombando praticamente de Deus. E Sara vai ter uma ideia. Abraão vai para o Egito. Quando chega lá no Egito, vê Agar, e Abraão traz ela para casa junto com Agar e faz com que Abraão se deite com Agar, e nasce o filho Ismael. Querido, não sei se você sabe, a briga de hoje entre Israel e a Palestina é tudo voltado para Ismael, que é a Palestina, e Isaque, que é Israel. Israel, Isaque, Ismael, Palestina. A briga maior no Oriente Médio hoje é tudo por causa dessas duas nações. Mas o que eu quero falar, que na tua prova vai ter uma aprovação de Deus. No teu deserto, Deus vai fazer aparecer água. Tu crê? Então, querido, a resposta de Deus está no deserto. E ao longo dessa história a gente vê que Agar sai errante
para o deserto. Agar sai andando pelo deserto, até que se assentou em frente e afastando-se distância de um tiro de arco, porque dizia: quem não veja eu morrer o menino. E assentou-se em frente e levantou a sua voz e chorou. Aleluia, aleluia, aleluia. E ouviu Deus a voz do menino e bradou o anjo de Deus a Agar desde o céu e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus enviou a voz do rapaz deste lugar onde está. Ergue-te e levanta o moço e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos e viu um poço de água, e foi-se e encheu onde a água, e o deu de beber ao moço. E era Deus com o moço, que cresceu e habitou no deserto e foi flecheiro. E habitou no deserto de Parã, e sua mãe tornou-lhe mulher da terra do Egito. Querido, olha para cá. Eu não sei qual é o deserto que você está passando. Eu não sei o que te levou até a este deserto. Mas o que eu tenho para te dizer é que Deus irá fazer você prosperar nesse deserto. Deus vai te curar nesse deserto. Deus vai fazer com que os outros olhem para você nesse deserto e mande alguém para te abençoar. Agar, querido, era uma mulher forasteira lá do Egito, né? Adquirida por Abraão quando ele estava lá no Egito. O que aconteceu? E foi no deserto que o anjo do Senhor apareceu a Agar, mudando, melhor dizendo, foi no deserto que o anjo apareceu a Agar, mudando o curso da sua história. Ei, olha para cá. Esse deserto que você está passando tem um propósito. Esse deserto não é para te matar. Esse deserto não é para você ficar triste, para você ficar cabisbaixo. Esse deserto não é para você ficar lamentando, murmurando. Ei, olha para cá. Esse deserto é para te fazer passar no vestibular, no vestibular de Deus. Quem sabe quem está de fora está dizendo: agora ela morre, agora ele morre. Quem sabe que alguém que está de fora, que não conhece a sua história, está dizendo que é momento agora de você recuar, porque nesse deserto você vai morrer. Ei, está chegando provisão, está chegando água para você, está chegando. Esse deserto está chegando ao fim, querido. Aquilo que o inimigo colocou como derrota, Deus assina embaixo como tua vitória. Porque esse deserto que você passou a vida inteira, está chegando ao fim hoje. Eu não sei com quantas pessoas eu estou falando, mas eu estou falando para você, diretamente para você, que é nesse deserto que você vai florescer, é nesse deserto que você vai cantar louvores a Deus, é nesse deserto que o Senhor vai te prosperar, é nesse deserto que o Senhor tem um pessoal, tem um particular contigo. Tu está entendendo? Sara mandou que Abraão despedisse Agar para o deserto, que morra para lá. Porque tem pessoas assim, querido, quando vê que você vai prosperar, quando sente que a tua vitória está perto, sabe o que faz? Começa a te desprezar. Vaza, vai para outro lugar. Foi o que aconteceu com a serva egípcia Agar. A Sara mandou que Abraão mandasse ela para o deserto para morrer, ela e o filho dela. Só que quando o menino começa a chorar, Deus ouve o choro do menino e providencia a água para aquele menino.
Porque quem está no deserto, querido, não consegue enxergar o que Deus vai fazer. Quem está no deserto não consegue imaginar que a provisão vai chegar. Então, quando Sara despede de Agar para que ela vá morrer no deserto, quem sabe que o inimigo está fazendo isso com você? Vamos deixar aí que isso vai morrer desse jeito. Não tem prosperidade na casa dele, não tem saúde na casa dele. Quem sabe que o inimigo já te colocou nesse deserto para te matar, mas Deus manda te dizer hoje que está chegando provisão de Deus, que está chegando providência de Deus nesse deserto, porque só entende de deserto quem passa pelo deserto, só entende do deserto quem já passou por ele, quem viveu nele. Ei, deixa eu te dizer uma coisa, deserto não é lugar para você montar acampamento. O deserto não é lugar para você montar tenda. Deserto é lugar para você passar e lá do outro lado você cantar o hino da vitória. Querido, olha para cá. É nos desertos da vida que a gente aprende a buscar. É nos desertos da vida que a gente se achega mais a Deus. É nos desertos da vida que a gente vê quem é quem diante da face do Senhor. Porque no deserto não tem nada. O que é que tem no deserto? Areia e calor. Areia e calor durante todo o dia. Porque quando chega a noite, o deserto, ele não é calor, ele esfria. É um contraste muito grande. No deserto dá 50, 70 graus durante o dia. Quando chega à noite, ele cai para menos de 10 graus. Olha só, olha o choque de temperatura. Quem sabe, querido, que o diabo te colocou nesse deserto, porque você não vai suportar tanto calor durante o dia e frio à noite. Mas o meu Deus está com a nuvem, o meu Deus está com uma nuvem de glória durante o dia, e à noite, quando estiver na friagem, tem uma coluna de fogo para você, querido. Deserto não é para matar, não. Deserto é apenas uma escola. Deserto é apenas uma escola onde seremos aprovados por Deus. A questão do deserto é aprender a passar por ele e não montar acampamento. A questão de estar no deserto é passar por ele e lá do outro lado tem uma bandeira da vitória para você cantar o teu hino. Aleluia! Quantas pessoas que a gente atende fala, pastor, não aguento esse deserto. Aí a gente pergunta, o que você está passando? Ah, porque meu marido é assim, porque isso. Olha, apenas uma briguinha diz que é deserto. Deserto que tem ar-condicionado, deserto que tem geladeira, que tem conta bancária. Esse deserto todo mundo quer passar. Agora vai para o deserto mesmo, como foi Sara, como foi Agar. Agar olhou para um lado, olhou para o outro e falou, olha, o negócio é deixar o menino morrer, que eu não aguento ver o meu filho sofrer. Só que o anjo do Senhor apareceu para Agar, deu água para o menino, deu vinho para ela, e ela ficou de pé para contemplar a vitória no deserto. Deserto, olha para cá, deserto é lugar de resposta. Ninguém quer ir para o deserto. Você sabe onde foi a igreja de João Batista? No deserto. E o povo saía da cidade para ter com João Batista no deserto. Deserto, olha para cá, é a resposta de Deus para tudo na tua vida. Se tu está passando no deserto, dá glória a Deus, porque o Senhor não vai provar além daquilo que você não pode suportar. A tua carga tem o teu peso certo.
o teu limite certo de você suportar, porque Deus jamais vai colocar algo no qual você não aguentaria e nem tão pouco suportaria. Se Deus colocou Agar, se foi permissão de Deus colocar Agar no deserto, porque no deserto tinha resposta para ela. Você quer resposta? Você quer resposta de Deus? Está no deserto? Então Deus vai assinar. Deus vai te dar esse sinal que essa resposta é para você sair lá do outro lado muito mais forte. Porque deserto só mata, deserto só vai te matar se você montar acampamento, se você colocar tenda e ficar por lá, ou seja, se você conformar com a situação que você está vivendo. O deserto só te mata se você ser uma pessoa conformada com a situação atual que você está vivendo. Porque deserto é uma escola, deserto é um aprendizado para que eu cante, para que eu conte como foi o deserto, para que alguém passe por esse deserto e veja que eu e você somos mais do que vencedores. Querido, eu nunca vi dizer que deserto matou crente, porque nós vivemos no deserto a vida inteira. Às vezes Deus dá uma folguinha, dá um refrigério, mas volta a gente para o deserto, porque no deserto começam os grandes ministérios, nos desertos começam os grandes, são dados os mais belíssimos louvores. No deserto eu dou valor à família, no deserto eu dou valor no meu emprego, no deserto Deus fala comigo e tem providência e tem resposta de Deus. Olha para cá, quem sabe que nesse deserto, é apenas o início do teu ministério, porque você tem que ser provado para ser aprovado nesse deserto. Se esse deserto você não passar cantando e glorificando, lá na frente você não vai ter testemunho para falar que passou pelo deserto, porque só entende de deserto quem vive, só entende de deserto quem passa pelo deserto. Então Agar passou pelo deserto. No momento de desistir, o anjo aparece. Quem sabe que Deus envia um anjo hoje? Quem sabe que esse anjo seja o pastor pregando para você sobre esse deserto? Quem sabe que o pastor que está pregando para você agora, que você está nesse deserto de uma doença, de um desemprego, de uma briga familiar que você acha que é deserto, mas Deus prova e disciplina porque Ele te ama. Esse deserto nunca mais ele vai chegar na tua vida para te matar, simplesmente para te deixar forte, simplesmente para te fortificar para o que está por vir. E o que está por vir, meu querido, se tu não passar por esse deserto hoje, você vai sucumbir lá na frente, você vai cair lá na frente, você vai desviar, porque esse deserto foi o Senhor que te colocou e é Ele que vai tirar, porque nesse deserto tem resposta, porque nesse deserto tem provisão, porque nesse deserto tem papéis assinados declarando que tu és mais do que vencedor. Então não desista, passa nesse deserto sem reclamar, passa nesse deserto sem murmurar, passa nesse deserto sem ficar lamentando, porque eu, olha, porque é você que tem que passar. Há certas situações quem tem que passar sou eu, quem tem que passar é você. Nós só seremos aprovados como quando for provado nesse deserto. Esse deserto tem providência chegando. Ah, pastor, tem providência chegando. É nesse deserto que a gente vê o verdadeiro adorador. É nesses desertos que Deus vê que você vale a pena investir. Querido, estou caminhando para o fim.
Agar, uma mulher forasteira, lá do Egito, que Abraão trouxe para a convivência. Até que Sara dá aquele jeitinho, para que Abraão se deite com ela. E ela concede um filho chamado Ismael. Que mais tarde, ela mesma rejeita esse filho, mandando que Agar morra no deserto. Tem pessoas assim, que te dão as coisas, depois joga na cara. Que faz as coisas por você, depois diz, olha, se não fosse eu, fulano não tinha isso. Se não fosse eu, fulano não tinha aquilo. Mas muitas das vezes, o Senhor faz isso tudinho, comigo e com você, para saber se no deserto nós vamos ser aprovados. Agar e Ismael foram provados no deserto, e Deus provou que vale a pena investir no deserto. Talvez o deserto hoje é a escola da manhã. Talvez o deserto hoje é o ministério da manhã. Talvez o deserto hoje é a tua grande chamada para você louvar e engrandecer ao nome do Senhor. Amém, querido? Essa é a mensagem de hoje. Esta é a mensagem de hoje. Resposta do deserto. Porque só entende de deserto quem já passou, quem está passando, quem já passou e quem está passando. Só entende de deserto esses dois tipos de pessoas: quem já passou e quem está passando. Mas não murmure, não reclame, porque esse deserto não é para te matar. Esse deserto é para ter intimidade com Deus. Esse deserto é apenas uma resposta do Deus vivo para a tua vida. Glória a Deus. Querido, chegamos no final dessa mensagem. Eu gostaria que você deixasse o seu like, que você deixasse o seu joinha, que você compartilhasse esse vídeo com mais número de pessoas, para a gente romper o algoritmo, para que o YouTube reconheça que esse vídeo está valendo a pena e recomende para mais pessoas. Mas não depende só de mim, depende de você. Eu sou só o porta-voz de Deus para falar para você, para que você se inscreva nesse canal Atalaia de Cristo Roberto Nunes. Se inscreva lá, deixando seu like, seu joinha, comente, compartilhe. E vamos para cima, querido. Vamos para cima, porque o deserto vai passar, e tu vai cantar o hino da vitória. Amém? Vamos orar? Vamos orar. Eu quero abençoar você com a oração e impetrar a bênção apostólica na tua vida. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus, mais uma vez diante da tua presença em oração, Pai, te pedindo, Senhor, se porventura essa pessoa está no deserto, Senhor, que o Senhor prove disciplina, porque o Senhor ama, porque foi o Senhor que colocou essa pessoa nesse deserto, para que ela venha aprender que o deserto é apenas uma escola, onde vai sair os melhores alunos e os melhores professores. Pai, muito obrigado, Senhor, porque um dia eu passei pelo deserto, mas passei sem murmurar, passei sem reclamar, e o Senhor me deu a minha vitória. Pai, que seja para essa pessoa, porque como profeta eu profetizo, Pai, que esse deserto vai passar, que essa angústia, que essa dor, que essa solidão vai passar, que esse deserto que as pessoas se encontram, Pai, vai chegar ao fim, e essa pessoa vai lá do outro lado cantar o hino da vitória. Pai, muito obrigado por essa mensagem. Fica conosco, nos dando paz, nos dando o teu Espírito e, acima de tudo, deu salvação. Fique conosco, em nome de Jesus. Querido, eu quero abençoar a tua vida agora com uma bênção apostólica, dizendo assim: que o grande amor de Deus Pai, a comunhão do teu Filho Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja na vida de todos que aguardam a vinda de Jesus. Que nesse dia de hoje todos digam amém, amém e graças a Deus. Querido, mais uma vez, sem querer ser chato, eu gostaria que você compartilhasse, que você deixasse seu like, que você se inscrevesse nesse canal Atalaia de Cristo Roberto Nunes,
Lá todos os dias tem mensagem de fé, de esperança, de vida, de salvação para você. Então, você se inscreva nesse canal. Até lá de Cristo Roberto Nunes. Amém? Fiquem todos com Deus. Deus abençoe tua casa, tua vida e tua família. A paz do Senhor.